O sistema de drenagem da cidade de Maputo, sobretudo do centro urbano, é por nós sabido que foi maioritariamente concebido na era colonial. Provavelmente a população que aqui vivia era muito menor em relação à população de hoje e também as dinâmicas sociais eram extremamente diferentes. Depois da era colonial, com a independência, houve um êxodo rural significativo e ao longo do tempo tivemos enchentes na cidade com o desenvolvimento de várias atividades, atividades comerciais, atividades executivas, citadinos, entre outras atividades. Então, com o tempo, o sistema continua em funcionalidade, no entanto, devido não só a esse acréscimo no uso do sistema, nos problemas do sistema, assim como o próprio sistema provavelmente não foi sendo mantido. Então, hoje podemos dizer que não tem a eficiência que devia ter. Provavelmente pode ter sido eficiente anos anteriores, mas hoje podemos julgar pelos acontecimentos que não temos um sistema de drenagem de águas pluviais, sobretudo, eficiente na cidade de Maputo. O sistema de drenagem, sobretudo de drenagem de águas pluviais da cidade de Maputo, é composto por duas componentes no âmbito geral. Uma parte do sistema, que são drenos fechados, e a outra parte são drenos abertos. Os drenos fechados são mais no centro urbano da cidade, que é o centro da cidade, assim é que é. Então, são drenos que estão instalados sob os passeios ou sob as vias ou as faixas de rodagem. Então, a água normalmente é coletada por sarjetas ou sumidouros que estão entre as faixas de rodagem e os passeios. E depois é coletada para os pontos de descarte. E nas zonas suburbanas ou um pouco afastadas da cidade, temos os drenos a céu aberto, que são valas ou valetas de drenagem. Então, no geral, o sistema de drenagem de água da cidade de Maputo tem essas duas divisões. Então, na cidade, tem ao longo do traçado dos drenos fechados, temos lá as caixas de expensão, caixas de visita que funcionam como locais para ou desvio de traçado, ou expensões ou manutenções. Enquanto as valas abertas, as manutenções são mesmo feitas ao longo do traçado. Então, no geral, o sistema, essa é a composição do sistema de drenagem de água da cidade de Maputo, do centro urbano, assim como das zonas periféricas. A melhora do sistema de drenagem de água passaria por uma abordagem que podemos dizer que é holística. Holística no sentido de que pode-se dizer, no âmbito técnico de engenharia, que seria simplesmente, provavelmente, expandir o sistema, abranger os pontos em que ainda não foram abrangidos, fazer-se limpezas, fazer-se talvez um trabalho de reabilitação de raiz do próprio sistema. No entanto, aqui falo de abordagem holística por uma razão muito simples. É que o sistema de drenagem tem a característica de ter pontos de recolha de água em zonas onde também tem desenvolvimento de atividades informais, zonas onde se produz resíduos sólidos. Sabemos que a nossa cidade tem sérios problemas de recolha de resíduos sólidos. Então, aqui é preciso haver uma abordagem holística. A abordagem holística consistiria em fazer-se um estudo profundo, descritivo do sistema de drenagem de água, saber qual é o ponto de situação, qual é o estado de degradação, qual é o estado de deterioração do próprio sistema, das próprias componentes, avaliar qual é a demanda. A demanda significa o quê? Quanto de água os sistemas colhem, que é para determinar se deve-se ampliar o sistema, deve-se expandir o sistema ou deve-se manter os sistemas ainda existentes. Esse é o ponto de vista técnico. Do ponto de vista de educação cívica, é preciso falar com os vários intervenientes e aproveitadores, os utentes do sistema, como setor informal, como pessoas, vendedores ambulantes, pessoas que vêm à cidade, turistas, que devem usar ou devem olhar aqueles sistemas como seus sistemas, como
infraestruturas que beneficiam a si mesmo. Como, vou dar um exemplo extremamente simples. Deposição de resíduos sólidos. Nós temos visto algumas caixas de visita que estão sem tampas, então às vezes essas tampas são vandalizadas. Quando são vandalizadas, viram latas de lixo, então as pessoas vão lá, depositam lixo, nem que o município tenha a vontade ou a intenção de limpar. Não tem como limpar, porque aquele lixo às vezes está invisível, ele fica lá depositado nas caixas de visita. Depois, quando o sistema tem que absorver, não tem como absorver porque os canais todos, ou os coletores, estão todos eles obsoletos, ou de detritos, ou de resíduos sólidos. Então, é preciso que haja uma educação cívica. Também é preciso que a unidade que gera o sistema, que é o município, encontre uma estratégia de como vai intervir no sistema. Nós temos um problema muito sério. Ainda estou a falar do centro da cidade. Quando temos chuvas com intensidades significativas, costumamos ver a baixa da cidade alagada. No entanto, muito se discute. Será que é a eficiência do sistema? Será que se pode fazer alguma coisa? É muito simples. O que o município pode fazer? Pode-se fazer um estudo, ainda que se perceba que a causa pode não ser colmatável, porque existem causas colmatáveis e causas não colmatáveis. Então, quando percebe-se que a causa não é colmatável, pode-se ir pela via do reduzir o impacto da causa. Nós vemos alguns países onde tem neve, por exemplo. Há dias de neve severa, que o Estado decide emitir comunicado que, olha, hoje as atividades estão canceladas devido à inacessibilidade da cidade, devido ao problema climático que não permite que as atividades sejam desenvolvidas. No entanto, o município pode fazer estudos assim e melhorar aquilo que é a comunicação com os utentes, no sentido de há dias com chuvas extremamente intensas, que mesmo que o sistema de drenagem fosse totalmente eficiente, não ia responder à demanda. Então, o que pode acontecer é o município adotar outras estratégias. E aqui também pode-se adotar, essa estratégia também pode ser útil. Por quê? Porque nós temos uma época chuvosa já bem identificada. Temos um ano hidrológico que anda ali em torno de setembro, outubro, até fevereiro, março, com o pico entre dezembro, janeiro e fevereiro. Então, na distribuição dos meses, nós temos picos de época de chuva. Então, nesses picos, o município pode adotar estratégias para aquela época, que passam por comunicar à população quando há possibilidade de chuva intensa, para se manter serviços essenciais em funcionamento, estudar estratégias para que serviços como de saúde, eletricidade, água consigam funcionar, mesmo com déficits do sistema de drenagem, porque nós vemos as ruas alagadas, as estradas intransitáveis. Existe a componente técnica, como disse, de eficiência do próprio sistema. Mas qualquer sistema só pode funcionar quando todos os utilizadores contribuem, não somente de forma monetária, para que os sistemas sejam úteis. No sentido de que o próprio município tem o seu papel, que é manter os sistemas limpos, que é zelar pela eficiência do sistema, que é e garantir que os sistemas sejam eficientes tecnicamente. Mas o município também tem o seu papel, que é não depositar lixo, que é garantir, vigiar vandalismo, como dava aqui a referência, caixas de visita que ficam ali removidas. Então, o município tem um papel de controlar para que aquelas caixas, as tampas não sejam removidas. Então, o município tem também o papel de comunicar ao Conselho Municipal quando identifica um problema nas redes de drenagem. Por quê? Porque um problema que ocorre a quilômetros a montante do sistema de drenagem pode influenciar para uma consequência que ocorre depois. Então, o município vai fazer uma intervenção localizada. Então, é preciso que os municípios participem ativamente na gestão das próprias infraestruturas.
Grupo Ariela, a combinação perfeita para o seu negócio.